Shalom para você, paz de Cristo para a sua vida. Quero compartilhar com você aqui o texto de Marcos capítulo 2, que diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra de Deus. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse: Paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui nós vemos esse texto da palavra de Deus, e ele fala que Jesus está chegando nessa cidade de Cafarnaum, e muitas pessoas estão chegando a Jesus, estão precisando da cura, precisando que Jesus cuide, dê uma palavra, e ficam sabendo alguns amigos que esse Jesus estaria passando por ali. Então, sem pensar muito, esses 4 amigos pegaram esse leito, pegaram essa maca, puseram esse paralítico e o conduziram até Jesus. Geralmente uma pessoa que está paralítica há muitos anos, então a cama dele, o leito dele é tudo. Então ali é a vida dele, ali é os amigos, ali é o passeio. Então a pessoa em si está ali naquela situação. Provavelmente esse paralítico era conhecido, talvez por um tempo, desses amigos, e eles então não pensam no trabalho, não pensam na dificuldade, não pensam no peso, mas pensam em resolver o problema. Então a primeira coisa que a gente pensa aqui é que amigos não são coveiros. Amigos são pessoas que nos impulsionam com boas palavras. Amigos são pessoas que nos levantam, que nos dão oportunidade, e esses amigos pensaram no melhor para esse homem e o levaram até aos pés de Jesus. Mas chegando naquela casa, não havia como entrar, porque a multidão era muito grande. O ibope de Jesus é grande nesse momento, Jesus está fazendo curas, as pessoas estão procurando Jesus, mas dentro dessa casa tem alguns fariseus e tem lá o dono da casa, e eles não acham espaço para entrar, e eles então procuram um lado de fora da casa, onde tem uma escada. Eles sobem do lado de fora dessa casa e tiram a parte do telhado e começam a descer aquele homem na maca, ali por cordas. E interessante que todas aquelas pessoas tinham necessidades também de Jesus, mas algumas tinham mais, outras menos. Mas certamente esse homem tinha talvez a maior necessidade. A Bíblia não fala, mas se tinha outros paralíticos ou não. Mas esse homem era um homem de grande necessidade. Mas a segunda coisa que nós vemos ali é a barreira. Houve uma barreira humana para que aquele homem pudesse chegar até Jesus. Então há muitas barreiras humanas que nos tiram de Jesus, mas nos tiram também muitas vezes a bênção, né? Então a barreira da indiferença, a barreira do egoísmo, a barreira da inveja. Então há muitas barreiras que realmente às vezes não deixam você até progredir no trabalho, ou você se alcançar outras metas, porque pessoas fazem barreira. E às vezes fazem barreira até para você não conhecer a Cristo. Então a barreira humana é muito complicada. E que você não seja uma barreira humana, mas seja a pessoa que possa abrir as portas para a bênção de outras pessoas. E quando Jesus vê aquele homem sendo trazido e colocado no meio ali da sala, Jesus vê toda aquela situação e diz assim, uma palavra muito linda e abençoadora. Diz assim: a fé de vocês é o que vai curar esse homem. Então, a terceira coisa que nós vemos aqui é que há momentos na nossa vida que a gente parece que perde a fé, não tem fé para nada. Aquele homem estava assim, desiludido da vida, estava com a sua condição humana precária, com a sua saúde precária, com a sua vida espiritual precária, e parece que ele não tem fé.
E Jesus então transfere a fé para aqueles homens. Aqueles 4 homens, eles tinham fé suficiente em Jesus, que Jesus poderia curar aquele homem. E Jesus diz essa palavra, a fé de vocês. Então, uma das coisas é que às vezes nós podemos não ter fé, mas há necessidade de alguém que tenha fé em nós. Uma palavra de esperança para nós, uma palavra de apoio, isso vai nos ajudar. E você também pode fazer isso para as pessoas. Você pode encontrar pessoas que perderam a fé, mas você pode dizer, eu tenho fé por você. Eu tenho a fé em Cristo que por você as coisas vão acontecer. Então essa é a 4ª coisa. Então a necessidade de um momento da sua vida ou da minha, para a gente parece estar sem esperança, alguém possa ter fé por nós ou você ter fé pelo outro. E a última coisa, Jesus pega aquela situação e diz para o paralítico, perdoados estão os teus pecados. E assim aquele homem se levantou. Então Jesus faz uma outra coisa importante também, a 5ª coisa. Além da cura física, há a necessidade da cura espiritual. Então aquele homem é curado fisicamente, mas também ele é curado espiritualmente. Então, para você ter uma cura completa, emocional ou de saúde mesmo, você precisa ser curado em 2 áreas. A primeira pode ser física, mas você nunca pode esquecer a cura espiritual. Porque se você não tiver a cura espiritual, você recebeu metade da cura. Então há uma necessidade de ter a cura espiritual e aquele homem, então, quando diz perdoados estão os seus pecados, a ideia é que aquele homem ganha a eternidade, né? Ganha a salvação. Ele tem condição de entrar para o reino de Deus. E a última coisa, Jesus diz para ele, pega o teu leito e vai embora. Né? Então, pega aí a tua maca e sai andando. A última coisa é o testemunho. Aquele homem deve ter ido para todos os lugares dizendo assim, Jesus me curou, Jesus me transformou. E com aquela maca onde ele foi, virou para ele sinônimo de testemunho. A maca era sinônimo de desgraça e de maldição quando ele estava no leito, mas agora virou sinônimo de bênção e de transformação e de cura divina. Então, por último, você pode reverter toda a situação da sua vida que foi amaldiçoada, foi ruim, seja o casamento, seja o trabalho, seja o que for. Você pode se levantar e pode fazer dele no futuro, ou hoje mesmo, uma bênção. Então aquilo que era um testemunho negativo, você pode virar e fazer um testemunho positivo. Que Deus te abençoe, shalom para você, tenha a paz de Cristo e se você quiser nos deixar o like e também compartilhar com outros amigos, fique à vontade. Até a próxima semana, se Deus permitir.